Olá, eu sou Jesué da Silva Andrade e nós vamos estar lendo mais uma vez em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, hoje a gente vai ler versículos 6 e 7. E há diversidades de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Essa frase aqui, essa expressão aqui desse versículo 7, é primordial nós entendermos, nós gravarmos ela na nossa mente para entender essa questão do assunto dos dons espirituais. A manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. A atualizada vai dizer visando um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim, um objetivo, proveitoso. Para o que for útil, a corrigida, um fim proveitoso. Agora, 1 Coríntios, mesmo capítulo 12, versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar, profetas. E em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, e assim ele vai, variedades de línguas, e assim ele vai fazendo a descrição. Mas a primeira parte aqui que a gente vai estar pensando hoje, A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar, profetas. Efésios, capítulo 4, e o versículo 11. E ele mesmo, está falando do Senhor Jesus Cristo, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. E ele mesmo, o Senhor Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Hoje nós pretendemos falar mais sobre esse dom aqui, dom de profetas, e está relacionado com esse dom, o dom de revelação, o dom de profecias, o dom do conhecimento, está relacionado a esses dois dons aqui, As profecias, principalmente o dom de profecias, está relacionado a esse dom aqui. Dom de profecia e o dom de revelação. Então hoje é somente, por enquanto, esses textos que nós vamos estar lendo. No vídeo passado, eu cometi um erro, que foi dizer sobre a cura de Lídia. Não foi a ressurreição de Lídia, foi a ressurreição de Dorcas, ou Tabita, Em algumas traduções, parece que todas elas trazem, porque a Tabita parece que a versão é o termo grego. Agora eu não sei, eu sei que um é um termo grego, a palavra é um nome grego, e o outro é um nome hebraico. Mas é aquela mulher que o apóstolo Pedro orou sobre ela e ressuscitou ela, que era costureira, Alguns já chamaram ela a mulher que servia a Deus com as suas agulhas. Então ela servia ao Senhor, e o apóstolo Pedro orou por ela e ela foi ressuscitada, através da oração do apóstolo Pedro. Então eu cometi esse lapso, Às vezes a gente, por algum motivo, o nome da pessoa vem na nossa mente, mas sai outra coisa na nossa boca. Isso é a coisa que acontece. A gente é humano, então me desculpem aí. Indo para o nosso estudo, nós já consideramos várias coisas. Eu não vou voltar, depois você vê os outros três vídeos, acompanhe os outros 3 vídeos, assista a eles para você entender melhor esse assunto. Então eu vou pular o resumo, Você depois, se você desejar, nós já fizemos um resumo, fizemos o primeiro estudo, o segundo e o terceiro, já falamos
várias coisas aí sobre a necessidade de estudarmos os dons, a necessidade dos dons na obra de Deus. E começamos a estudar a compreensão dos dons, como entender os dons espirituais. Vimos que os dons são dados, são distribuídos individualmente para cada cristão. Cada verdadeiro cristão recebeu pelo menos um dom espiritual. Destacamos aqui que a palavra dom significa dádiva presente. Então é algo que é dado no momento que uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ao crer no Senhor Jesus Cristo, ela é selada com o Espírito Santo, e junto com o Espírito Santo ela recebe dons espirituais. Então, cada verdadeiro cristão tem pelo menos um dom espiritual. Pode ser que alguém esteja mais do que um, mas tem pelo menos um dom espiritual. Então nós já vimos que existe uma grande confusão, né, nos nossos dias em relação a esse assunto. Tem pessoas que acham que elas precisam orar, precisam jejuar, precisam pedir determinado dom. Isso não vai acontecer. Eles são distribuídos pelo Espírito Santo conforme Ele quer, conforme Ele deseja. Então não é eu que busco, não é eu que desejo. A gente está batendo muito nessa tecla para deixar isso bem claro. E os dons coletivos, que são homens dons, ou seja, irmãos, né, que Deus levanta no meio do seu povo, no meio da sua igreja, para realizar determinados serviços. Não são cargos, nós temos procurado deixar bem claro isso aqui. Não são cargos, são serviços que precisam ser feitos no meio do povo de Deus. Esses irmãos vão ser respeitados, vão ser admirados, normal, mas a gente tem que deixar isso bem claro. Esses dons coletivos são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Foram dados à igreja e no sentido universal. Os dons individuais aqueles dons que são mencionados em 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, como nós já vimos. 1 Coríntios capítulo 14 também é mencionado alguma coisa em relação aos dons individuais. Só para destacar, deixar isso bem claro aqui. Então nós começamos a entrar no assunto dos dons fundamentais e falamos sobre o dom de apóstolos. E deixamos isso bem claro. No último vídeo, você pode assistir o último vídeo depois, com o tempo. Procuramos deixar isso bem claro. Tem as referências bíblicas lá, pode olhar as referências bíblicas claramente. A palavra apóstolo significa enviado. Em algumas passagens bíblicas ela tem um sentido geral, né? Ela tem um sentido geral, ou seja, a pessoa que é enviado para um serviço, para uma missão, né? De uma certa forma, todo verdadeiro cristão, ele é, de uma certa forma, um enviado. Ou seja, ao crermos no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós temos a missão de glorificar o seu nome, dando o testemunho dele, pregando o evangelho a toda criatura. Então, todo verdadeiro cristão, de uma certa forma falando, tem essa missão. Mas agora, num sentido mais restrito, e é nesse sentido que a palavra de Deus está se referindo aos dons, o dom de apóstolo, no caso, os irmãos que Deus levantou como apóstolo. E observe bem o que eu estou dizendo: levantou, ele não levanta mais, tá? Foram os 12 apóstolos. Judas traiu o Senhor Jesus Cristo e foi substituído por Matias, tá? A gente tem que deixar isso bem claro. Existe uma contenda no meio dos comentaristas dizendo que não é Matias é mencionado ali, mas quem veio substituir Judas foi o apóstolo Paulo. Eu não vou entrar nisso porque isso é algo que a Bíblia não relata. Aonde a Bíblia não fala, a gente cala. Então eu não posso dizer nem que sim, nem que não, porque a Bíblia cala a respeito disso aí. Eu fico com o que a Bíblia diz. Lá no céu, quando estivermos na glória, nós saberemos se é o apóstolo Paulo que substituiu. No texto bíblico, quem substituiu Judas
ali foi Matias. Tá? Então, deixando isso bem claro aqui. Mas no caso aqui, os apóstolos tinham que ser testemunhas oculares desde o batismo de João Batista até a sua ascensão aos céus. Então, tinha que ser pessoas que foram chamados especialmente pelo Senhor Jesus Cristo, como foi no caso ali dos 12. Né? O Senhor Jesus Cristo os escolheu a dedo, andou com eles durante aproximadamente 3 anos, 3 anos e um pouquinho. Eles viram o Senhor Jesus ensinar, comeram com o Senhor Jesus Cristo, andaram com o Senhor Jesus Cristo, tiveram experiências maravilhosas com o Senhor Jesus Cristo. Eles viram o Senhor Jesus Cristo ir preso, viram o Senhor Jesus Cristo sofrer, viram o Senhor Jesus Cristo ser crucificado, viram o local onde o Senhor Jesus foi sepultado, viram a tumba aberta depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto no meio deles e viram o Senhor Jesus Cristo ser elevado aos céus. O apóstolo Paulo, ele é chamado de apóstolo, que ele é chamado de um abortivo. Ele mesmo fala que ele não foi considerado digno de ser chamado apóstolo. Mas ele foi chamado porque ele viu o Senhor Jesus Cristo ressurreto. O Senhor Jesus Cristo mesmo apareceu para ele, o próprio Senhor Jesus Cristo, e depois houve outras experiências do apóstolo Paulo. Mas a questão aqui, o apóstolo Paulo, ele se chama como de um abortivo, nós vimos isso, um fora de tempo. Mas no caso, é que o dom de apóstolos cessou. Não existe mais apóstolo. Por quê? Porque eles foram usados para lançar o fundamento da igreja. Por isso que são chamados de fundamentais, ou seja, foram homens levantados por Deus para lançar os alicerces da fé cristã que estão registradas nas páginas do Novo Testamento, a Bíblia Sagrada. O segundo dom fundamental, e Deus levantou esses homens no início da igreja, e depois que eles realizaram o propósito para o qual Deus os havia chamado, os havia levantado, os havia capacitado, também esse dom cessou, e nós vamos ver isso hoje. É o dom de profetas. O dom de profetas. Então aquilo que eu estou afirmando, aquilo que nós estamos afirmando pela palavra de Deus, entra em contraste, entra em conflito com aquilo que é ensinado, com aquilo que é dito por várias denominações, por vários grupos religiosos. Você é livre para fazer o que você bem entender e para você entender o que você bem quiser. Agora, se aquilo que você crê, se aquilo que o seu líder religioso ensina entra em conflito com a palavra de Deus, e eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, e não é só eu, todo verdadeiro cristão tem essa responsabilidade diante de Deus, e ele tem que ter esse compromisso com o Senhor. Eu tenho que falar aquilo que a palavra de Deus ensina, mesmo que entre em conflito contra aquilo que o seu líder religioso tem te ensinado e contra aquilo que você acredita. E eu quero deixar isso bem claro. Mas fulano de tal diz isso, mas fulano de tal diz aquilo, mas acontece isso, acontece aquilo. Esse não é o meu problema. Eu não tenho... eu não estou preocupado com as coisas que acontecem, o que deixa de acontecer, com as coisas que os outros ensinam, com o que os outros deixam de ensinar. Eu estou preocupado, e a minha preocupação é com Deus e aquilo que a sua palavra, a Bíblia Sagrada, realmente ensina. Goste você ou não. Goste eu ou não. Mas eu tenho que falar aquilo que a palavra de Deus diz, doa quem doer, inclusive se aquilo que a palavra de Deus diz entra em conflito com os meus desejos, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos. Eu tenho que acatar aquilo que a palavra de Deus diz, porque a minha responsabilidade é para com Deus e a sua palavra. Eu espero que você entenda isso. O meu objetivo aqui não é ofender e não é atacar ninguém, mas eu tenho que ser bíblico o máximo possível. E eu simplesmente convido a você para me acompanhar nesse estudo que nós estamos fazendo em relação a esse assunto, aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus ensina sobre esse assunto. Essa foto que você está vendo desse homem olhando para cima aí, segundo alguns, é
é uma gravura, é uma pintura do profeta Jeremias. Eu não creio que o profeta Jeremias era desse jeito, mas é uma gravura. Eu só coloquei mesmo só para você ter uma ideia, né, do profeta. Profeta é um mensageiro. A palavra profeta significa isso, um mensageiro, um porta-voz. Alguém que vai entregar uma mensagem. Tá? Esse é o serviço de um profeta. Ele é um porta-voz, ele é um mensageiro, é alguém que vai entregar uma mensagem. Alguém que Deus chamava, principalmente no Velho Testamento, a gente observa isso, Deus chamava, Deus comissionava e entregava mensagens para esse profeta entregar ao seu povo. E havia várias maneiras, havia mensagens que Deus falava diretamente, havia mensagens que ele mostrava através de sonhos, havia mensagens que ele fazia o chamado ato profético. Por exemplo, com Moisés Deus falava diretamente, né? Houve outros também em alguns momentos que Deus falou diretamente. Com Daniel você vê Deus usando os sonhos, né? E Deus usando Daniel para interpretar esses sonhos. Com outros profetas você vê ele fazendo um ato profético, igual Jeremias, Isaías. Um exemplo de Jeremias foi quando ele faz aquela canga e põe no pescoço, né? E vai anunciar ao povo de Israel que, por causa da desobediência que eles faziam, eles também iriam carregar uma canga. Aí o rei vai lá e quebra aquela canga, né? Aí é mandado ele fazer uma de bronze, que não poderia ser quebrada. Ou seja, independente da rebeldia do povo achar ruim aquilo e tal, mas eles iriam passar por aquilo que era um ato disciplinar de Deus sobre a nação. Mas é por isso que é chamado de ato profético. Deus usa um objeto, uma ação para transmitir uma mensagem. Quando, por exemplo, quando o reino ia passar para Davi, né? Samuel fala com Saul, aí Saul não quer que o reino passe da mão, ele vai agarrar no manto de Samuel, que era um manto novo, era uma roupa nova, não podia rasgar, e aquela roupa ela rasga, né? Então Samuel fala para Saul, assim como essa roupa rasgou, assim o reino será tirado da sua mão. É um ato profético, é por isso que é chamado de ato profético. Quando a gente fala ato profético, a gente não está falando de ato profético de acordo com aquilo que é falado na cristandade profética. Por favor, tire isso da sua ideia. A gente está falando daquilo que a Bíblia Sagrada ensina. Era uma coisa do dia a dia, que as pessoas usavam no dia a dia, e que aquilo ali representava algo que iria acontecer com a nação de Israel, ou com aquela pessoa, ou com aquele indivíduo, né, que tinha recebido uma missão da parte de Deus. Por exemplo, no caso de Saul, tinha recebido o dever de governar o povo sob a direção dele, sob a direção de Deus, e Saul havia se desviado. Quando aconteceu a divisão do reino, me fugiu agora da memória o nome do profeta, também aconteceu isso, né? Ele rasga a sua capa, e ele pega a sua capa, que também era uma capa nova, dá 10 pedaços para Jeroboão, e os outros 2 pedaços iria ficar com Judá. Aqueles 10 pedaços representavam as tribos do norte, e os 2 pedaços representavam a tribo de Benjamim e a tribo de Roboão, no caso. O reino ia ser dividido, 2 tribos ia ficar, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Mas o caso aqui, basta nós olharmos para os profetas do Velho Testamento para entendermos isso. Tem-se a ideia de que profeta é alguém que prediz o futuro. Alguém que vai falar de coisas que vai acontecer no futuro. E não, profetas não eram simplesmente pessoas que prediziam o futuro. Eles tinham uma mensagem, eles tinham que entregar uma mensagem. Caso o povo rejeitasse essa mensagem, então eles faziam mensagens de juízo. E para autenticar a mensagem, Deus concedia a eles poderes para fazer sinais. No Velho Testamento, a maioria desses sinais eram feitos em juízo, em sinal de juízo, indicando assim a amostra do juízo que viria, o julgamento, a disciplina de Deus que viria sobre a nação por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia. Então a gente precisa destacar isso aqui. E outra coisa, sempre o profeta, que a gente, quando ele iria falar em nome de Deus, ele dizia: assim diz o Senhor.
Você não encontra na Bíblia a pessoa dizendo a expressão eu profetizo. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, nós profetizamos isso. Não, você não vai encontrar. Ele dizia, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ou seja, aquilo que ele falava porque Deus havia ordenado ele a dizer. É bom você destacar isso aqui, porque tem muitas pessoas aí se dizendo profetas e são falsos profetas, e as suas profecias são baseadas na sua arrogância, no seu orgulho, porque eles acham que tem esse poder e que tem essa função no meio do povo de Deus, e não tem. Porque hoje, e a gente vai olhar isso, nós vamos ver isso na palavra de Deus, hoje não existe profetas. Hoje não existe profetas. Eu preciso mostrar isso nas Escrituras Sagradas, que às vezes, vamos ler só lá em Isaías, só o capítulo 1, creio que poucos versículos de Isaías, já vai dar para perceber que a mensagem de um profeta no Velho Testamento não era só mensagens que falava de eventos do futuro que iria acontecer. Isaías capítulo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém nos dias de Uzias, de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e o engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. E assim ele vai descrevendo. Mas só esses versículos já dá para você entender como é que era o ofício de um profeta. Ele não era alguém que ficava dizendo para as pessoas, Deus vai trazer vitória sobre a sua vida. Deus vai fazer a sua casa prosperar. Deus vai fazer a sua causa prosperar. A gente ouve os ditos profetas dos nossos dias falando essas coisas. Não, você observa que a mensagem dele é uma mensagem de repreensão. Falando com o povo de Israel, que o que eles realmente eram, né? Deus havia tirado o povo de Israel do Egito, havia abençoado o povo de Israel, colocando naquela terra abençoada, a terra que manava leite e mel. Deus havia libertado eles de diversas situações desconfortáveis, situações de sofrimento, de angústia, de perseguição, principalmente por aqueles povos que estavam ali naquela terra, que eles tinham que expulsar, mas não expulsaram. E agora aquele povo tinha se entregado à idolatria, principalmente nos dias de Isaías, né? E a iniquidade daquele povo, os pecados daquele povo está subindo diante de Deus. Então Deus fala com Isaías, olha, vai falar para esse povo, vai chamar a atenção desse povo, vai repreender esse povo, e ele vai dizer, né, a terra, porque o Senhor é quem fala, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O povo de Israel estava revoltado contra o Senhor. Aí ele vai falar, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Ou seja, mensagem que é para chocar, para levar as pessoas a entenderem que estão fora da vontade do Senhor, fora do caminho do Senhor, que precisam arrepender, que precisam se converter, que precisam mudar suas atitudes, que precisam mudar suas ações. Isso era o ministério do profeta. Não era simplesmente falar de coisas que iria acontecer. Deus está me revelando que isso... Não era isso. Mas era exortar o povo, levar o povo a arrepender dos seus pecados, da sua prática pecaminosa, e voltar a praticar aquilo que era reto, aquilo que é justo, aquilo que era a vontade de Deus para a vida deles. Deus falava diretamente a esses profetas de diversas formas. Hebreus capítulo 1, e o versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas.
Então, Deus havia falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, através de revelação, visões, sonhos, diretamente, como o caso de Moisés, por exemplo. Então, Deus havia falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, Deus falava com eles mesmo, diretamente em visões, em sonhos. Hoje, Deus nos fala através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, você quer conhecer a Deus? Você tem que conhecer o Senhor Jesus Cristo. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você tem que conhecer o Senhor Jesus Cristo. Você tem que aprender a respeito da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Você quer saber o que vai acontecer com esse mundo? Você tem que aprender a respeito da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Hoje Deus fala conosco por meio do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 2 vai dizer-nos isso. É só você observar claramente aqui o que o texto vai dizer para nós. Nestes últimos dias, nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, hoje, Deus nos fala por meio do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo. E se eu e você quisermos aprender a respeito do Senhor Jesus Cristo, não é pedindo para Deus falar conosco através de sonhos, não é pedindo para Deus falar conosco através de revelações, através de visões, não. Mas hoje, se nós quisermos aprender a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo e quisermos que Deus fale conosco por meio do Senhor Jesus Cristo, a fonte mais segura para mim e para você é a Bíblia, é a palavra de Deus, é as Escrituras Sagradas. Primeiro, não pode haver acréscimo na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, nós vimos isso. O apóstolo João ele é claro em dizer que nós não podemos nem acrescentar e nem diminuir aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará. Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, os juízos, os castigos. E se alguém tirar quaisquer coisas das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, ou seja, com o livro de Apocalipse, a revelação da vontade de Deus para o ser humano foi encerrada. Nós não podemos acrescentar o que nela está escrito. Nós não podemos tirar o que nela está escrito. Se nós acrescentarmos, nós estamos nos colocando debaixo do juízo de Deus. Se nós tiramos, se nós extraímos aquilo que está escrito, nós estamos privando-nos a nós mesmos das bênçãos prometidas pela palavra de Deus. Ela é perfeita. Não precisamos acrescentar, porque nada está faltando nela. Não precisamos tirar, porque nada nela é supérfluo. Tudo está no seu devido lugar. Precisa ser entendido cada coisa no seu devido lugar. Cada dispensação, cada livro, tudo dentro do seu contexto. A gente já estudou sobre isso aqui, a respeito disso aqui, quando falamos sobre manejar bem a palavra da verdade. Mas o que acontece claramente é que se nós não podemos acrescentar, se nós não podemos tirar, não há mais necessidade de Deus usar profetas nos nossos dias. Porque o conselho de Deus, a vontade de Deus está registrado na sua palavra, nas Escrituras Sagradas. Então não há necessidade. Não é que Deus não tem poder para fazer isso. Se Ele quiser levantar profeta nos nossos dias, Ele pode fazer isso. Mas a questão é qual necessidade teria para Ele fazer isso? Não tem. Algo interessante que eu gosto de usar sempre para ilustrar quando eu trato desse assunto. Você vai num médico. Ele consulta você, descobre o problema de saúde que você tem e vai passar um remédio para você. Até aí tudo bem. Aí ele vai passar uma receita. E nessa receita ele vai escrever: tomar 3 vezes ao dia. Tomar o remédio, aquele remédio, 3 vezes ao dia. Bom. Aí você chega na sua casa, o seu telefone toca. O médico
vai virar para você, é o médico que vai ligar para você, eu errei aqui. Você não pode tomar esse remédio 3 vezes ao dia, não. Você tem que tomar ele uma vez só, por dia. Você desliga o telefone, daí passa 5 minutos, torna a tocar de novo, é o seu médico novamente. Daí a pouquinho o médico vai e fala para você, não, você não pode tomar esse remédio uma vez só por dia, não. Você tem que tomar ele 5 vezes ao dia. Aí a questão é, no meu caso, eu iria procurar outro médico. Porque se ele colocou na receita tomar 3 vezes ao dia e depois ele fala, depois ele liga para mim e fala que é para mim tomar uma vez, ou depois ele fala que é para mim tomar 5 vezes, significa que ele não sabe o que ele está fazendo. Se nós não confiamos num homem que não sabe o que está fazendo, você acha que Deus iria fazer isso? Espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Deus iria revelar a sua palavra, deixar tudo que é necessário para a nossa edificação espiritual, para uma vida saudável, uma vida cristã saudável, que agrada a Ele, que dá prazer a Ele, que satisfaz Ele, que é o desejo dEle para nós. Se nós se nós colocássemos em prática os princípios da palavra de Deus, na pureza e simplicidade como eles são, sem ficar inventando muita coisa, o cristianismo seria diferente, as igrejas seriam diferentes, haveria muito mais número de conversões reais, verdadeiras, as pessoas seriam diferentes, a família seria diferente, a sociedade onde nós estamos inseridos seria diferente. Falar que há necessidade de profetas hoje em dia seria como a gente dizer que Deus não sabe o que ele está falando, porque Ele deixa registrado na sua palavra que nós não podemos acrescentar e nem tirar o que nela está escrito. Depois Ele vem, Ele envia profetas, e muitas das vezes esses supostos profetas falam que nós não podemos obedecer à Bíblia. Porque a maioria dos que se dizem profetas, aquilo que eles dizem, aquilo que eles ensinam, entra em conflito com a Bíblia Sagrada, com as Escrituras Sagradas. E as pessoas ficam perdidas. Quem que eu devo obedecer? Você tem que obedecer a Bíblia, a palavra de Deus. Esquece o que as pessoas falam. Mesmo que ele diz assim, né? Hoje Deus não usa mais isso. Mesmo que ele diz, Deus mandou falar. Não, Deus não mandou coisa nenhuma. O que Deus quer que você saiba está na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Nela você pode confiar. No homem, não. Aliás, Jeremias é claro em dizer isso, né? Maldito o homem que confia no homem. Então nós temos que ser claros sobre isso. Então, se nós não podemos acrescentar, nós não podemos tirar, porque ela é o necessário. Outra coisa que também nós podemos entender. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Observe bem, e útil para o ensino. Toda a Escritura, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. Essa história de que a Bíblia contém a palavra de Deus é heresia. Essa história que nem tudo que está na Bíblia não é inspirado por Deus é heresia. Essa história que nós temos que pegar a Bíblia e atualizá-la aos nossos dias é heresia. Que nós temos que contextualizá-la é heresia. Se Paulo fosse escrever nos nossos dias, ele escreveria diferente? É heresia. Ou se Paulo, qualquer outro escritor do livro sagrado, da Bíblia Sagrada, é heresia. A Bíblia foi escrita conforme a orientação, a inspiração de Deus. Ela é verbalmente e plenamente inspirada por Deus. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Qual que é o objetivo? A fim de que o homem, no caso é homem e mulher, o ser humano, de Deus, ou seja, aquele que pertence a Deus, aquele que tem um compromisso com Deus, aquele que foi salvo, regenerado pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo, aquele que assumiu um compromisso com Cristo, com Deus,
de segui-lo, de obedecê-lo, de fazer a sua vontade, seja perfeita. A palavra perfeita aqui não é que ele não tenha pecado ou que ele não vai pecar mais, mas a ideia aqui é de alguém maduro, amadurecido, que conhece, que tem um amadurecimento espiritual. A Bíblia Sagrada pode fazer o homem de Deus ser maduro, ter um amadurecimento e perfeitamente habilitado, e dar a ele as condições necessárias para ele fazer a vontade de Deus. Muito se fala em avivamento, reuniões de avivamento, venha aprender como se faz um avivamento. Não. O avivamento ele vem de Deus e sempre é pela sua palavra. Se você realmente quer ser um instrumento nas mãos de Deus para ter uma vida espiritual realmente que agrada ao Senhor, e se a sua igreja local, onde você é um membro, realmente deseja fazer a vontade do Senhor, é a palavra de Deus, perfeitamente habilitado, perfeitamente capacitado para toda a boa obra. É pela palavra de Deus, não é por visões, não é por sonhos, não é por adivinhações, não é por atos proféticos, não é por jejum, não é por fazer sacrifícios, é pela palavra de Deus, é pela Escritura Sagrada. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Tem muitas pessoas achando que estão fazendo a vontade de Deus, mas elas não estão, porque elas não estão de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra, as Escrituras Sagradas. Outra coisa que precisamos destacar aqui é que a Bíblia não é de particular interpretação. 2 Pedro capítulo 1 e o versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou como diz a corrigida vai dizer de particular interpretação. Porque a profecia, no caso aqui a mensagem das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Isso aqui entra em conflito com muitas ideias que existem no cristianismo. Primeiro, que só uma pessoa que sabe o grego e o hebraico, isso é ensinado em muitas denominações, em muitas religiões. Se você não aprender o grego, não aprender o hebraico, você não será capaz de interpretar a Bíblia Sagrada. Isso é mentira. Conhecer o grego, conhecer o hebraico, vai dar uma ajuda muito boa sim. Vai dar uma ajuda muito boa sim, mas eu conheço muitos ensinadores, que mal fizeram o fundamental. Mas quando eles abrem a Bíblia e vão ensinar a palavra de Deus, na pureza e simplicidade que a palavra de Deus é, como Deus usa aqueles irmãos, homens simples, homens humildes. Você percebe que eles não têm instrução, mas eles falam com convicção, sabe, com convicção. E realmente ensina a palavra de Deus, como ela é, pura e simples, a vontade de Deus, os oráculos de Deus. Mas existem muitas pessoas que têm essa ideia, que se uma pessoa não souber o grego, não souber o hebraico, não tem como ele compreender a palavra de Deus. E interessante que as pessoas que crucificaram o Senhor Jesus Cristo eram chamados de doutor da lei, e um doutor da lei ele sabia falar pelo menos 3 línguas, pelo menos 3 idiomas. O hebraico, que era a língua nativa deles, o grego e o latim. Então, conhecer grego, conhecer hebraico, conhecer o latim não vai ajudar alguém a compreender melhor a palavra de Deus, principalmente se ele é uma pessoa que não crê que ela seja a palavra de Deus. E outra coisa, Deus em sua graça e em sua misericórdia fez com que a sua palavra fosse traduzida para os nossos idiomas. Por quê? Porque ele deseja, era do desejo do seu coração que eu e você conhecêssemos a sua vontade pela sua palavra, pelas Escrituras Sagradas. Então esquece isso. A única coisa que você precisa é aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus e com o coração quebrantado e contrito, orar ao Senhor, pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda.
desvenda os meus olhos, abra a minha mente, abra o meu coração, me ajuda. E nenhuma mensagem da palavra de Deus é de particular interpretação, ou seja, só fulano que vai entender. Só fulano que entende isso. E existe muitas pessoas, principalmente, muitos vídeos dizendo aí, ah não, isso é uma nova revelação de fulano de tal. É fulano de tal que trouxe essa nova revelação. Se esse fulano de tal trouxe essa nova revelação, ele é um falso profeta, ele é um falso mestre. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação. Não tem essa história que só os líderes religiosos de uma determinada religião vai entender a Bíblia, vai entender a palavra de Deus. Ou Deus vai revelar só essa pessoa. Não, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Quando a Bíblia fala a fim de que o homem de Deus no sentido ali, é no sentido geral. Qualquer ser humano que deseja realmente ter um compromisso sério e sincero com Deus, Deus irá ajudá-lo. Deus irá guiá-lo, Deus irá abrir a sua mente, Deus irá abrir o seu coração para ele conhecer a vontade de Deus. Então, se nós temos a Bíblia Sagrada, que é perfeita e perfeitamente, né, capaz de habilitar o homem para toda boa obra, nós não precisamos. Não é que Deus não tem poder, nós não precisamos de profetas nos dias de hoje. Por favor, não me entenda mal, por favor, eu peço isso. Não é que Deus não possa fazer isso, não há necessidade. O dom é dado visando um fim proveitoso. E observe bem, a palavra de Deus ela é a verdade. João 17, versículo 17. O Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, ele vai orar ao Pai: santifica-os, purifica-os, separe-os, consagre-os na verdade. Agora, o que é a verdade? A tua palavra. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não é o dom de profecias que é a verdade. Não é visões, não é sonhos, não é revelações. O que é a verdade? A tua palavra, a Bíblia, é a verdade. Hoje não existe profetas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Depois 1 Coríntios 13, versículo 8 a 3. Vamos ler esse texto. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 13, capítulo 8 até o versículo 13. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, que é no caso aquele dom de ciência que nós já falamos, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, esse o que é perfeito que traz alguns problemas na compreensão de alguns, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Esse texto aqui tem uma contradição entre os comentaristas neles. Eu vou deixar bem claro que é a minha compreensão. É a minha compreensão. O apóstolo Paulo ele está falando na direção do Espírito Santo. A gente tem que entender isso. É o Espírito Santo que está inspirando o apóstolo a escrever isso. Ele está dizendo de três coisas que passarão. O que são essas três coisas que passarão? Profecias, que no caso é o dom de profecias. Língua, que no caso era o dom de línguas. A habilidade de falar em outros idiomas. Ciência, que era o dom da ciência. Observe que o contexto aqui é o contexto dos dons espirituais. Tá? 1 Coríntios 13 é o contexto dos dons espirituais. Então ele está falando dessas três coisas. E ele vai falar de três coisas que irá permanecer, como ele diz aqui no versículo 13. Agora, pois, permanece três coisas: a fé, a esperança e o amor.
Aí no versículo 9 ele vai dizer, por que desapareceram? Porque em parte conhecemos. Em parte, eles tinham conhecimento, que é, no caso, o Velho Testamento, e o Novo Testamento estava sendo escrito naqueles dias. Então, a revelação plena da vontade de Deus estava sendo produzida. Eles conheciam em parte, por aquilo que estava escrito no Velho Testamento e aquilo que estava sendo escrito no Novo Testamento, né? E em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Então, em parte eles tinham aquilo que eles conheciam, e em parte eles estavam profetizando, ou seja, Deus estava revelando aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento o complemento da sua vontade, que é, no caso, as Escrituras Sagradas, que é, no caso, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quando, porém, vier o que é perfeito, aí esse versículo aqui, alguns sugerem que está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Mas primeiro não diz aqui aquele que é perfeito, mas sim o que é perfeito. Então o que é em parte será aniquilado. Então esse será aniquilado aqui é que deixará, ou cessará, deixará de existir. Não é que Deus não tem poder para dá-los, mas que não haveria mais necessidade, uma vez que a sua vontade fosse revelada. Eu creio que aqui é o cano, o que é perfeito aqui é o cano das Escrituras Sagradas, ou seja, a complementação, que é, no caso, o livro de Apocalipse, onde nós vemos que nós não podemos nem acrescentar e nem tirar aquilo que está escrito. Mas alguém fala assim, não, mas o que é perfeito não é o Senhor Jesus Cristo? Sim, mas aqui não pode estar se referindo à volta do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, por causa daquilo que ele vai, da linguagem figurada. Quando eu era menino, falava como menino, ele vai usar uma linguagem figurada aqui para ilustrar. Sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então ele estava fazendo uma comparação do desenvolvimento de uma pessoa, né? De uma criança quando ele está passando para ser adulto. Uma criança brinca, joga bola, joga videogame, se diverte, né? A comida dele, geralmente ele prefere coisas doces, mas ele vai crescendo. Chega num determinado momento que aquelas coisas de menino, aquelas brincadeiras, aquelas roupas que ele usava quando ele era menino, aquelas brincadeiras, né? Ele deixa aquilo e se torna uma pessoa adulta. Assim era o cristianismo, o fundamento da fé cristã era algo que estava sendo construído, sendo alicerçado, e à medida que esse alicerce fosse completo, aquelas coisas que eram necessárias para aquele tempo iriam deixar de existir, como uma criança que, ao tornar-se uma pessoa adulta, abandona aquelas coisas da sua infância. Depois ele vai usar a outra figura, a figura do espelho, no versículo 12. Porque agora vemos por espelho, deixa eu colocar aqui para você acompanhar comigo a leitura, olha só para você ver. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Por espelho, naquele tempo os espelhos não eram como os de hoje, aquele tempo era feito de bronze polido, e a imagem era uma imagem distorcida. Então ele está usando essa ideia. Vemos como que por espelho, né, traz a ideia de alguém que você está se olhando no espelho, alguém está chegando por trás, aí você vira para ver face a face, né? Você vira para ver face a face a pessoa. Então é essa a ideia. Como por espelho, vai chegar um momento que veremos face a face, veremos completo. Isso aqui é uma clara linguagem do Velho Testamento, através das suas sombras, das suas figuras, que aparece no Velho Testamento com respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora Deus está revelando algo mais sólido, algo mais profundo, através dos seus profetas do Novo Testamento, que é as verdades com respeito à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, que está revelada nas páginas do Novo Testamento. Está entendendo? Então, pela fé, através das Escrituras, aquilo que foi transmitido só através de sombras e figuras, tipos e antitipos no Velho Testamento, pela fé nós temos a realidade no Novo Testamento. Completa.
Você quer conhecer o Senhor Jesus Cristo? É só você abrir a Bíblia e ler sobre Ele, principalmente no Novo Testamento. E ele continua dizendo: agora, pois, e é interessante isso, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Profecia, língua, ciência passaria. Agora, a fé, a esperança e o amor ficaria. Por que quando que é perfeito, do versículo 10, não pode ser o Senhor Jesus Cristo? Se referindo à vinda do Senhor Jesus Cristo. Por quê? E Paulo fala isso agora. Ele fala de três coisas que iriam deixar de existir. No caso, esses dons. Aí no capítulo 13 ele está falando que agora permanecem esses três. Então, esses três irão ficar: a fé, a esperança e o amor. O que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, nós veremos Ele face a face. Agora nós precisamos de fé. Nós não vemos o Senhor Jesus Cristo, mas nós temos certeza pela fé que Ele está, que Ele veio ao mundo, que Ele morreu no meu lugar e no seu lugar, ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado ao céu e está sentado à destra do Pai. E através das Escrituras Sagradas, essa fé é alimentada dia após dia. Mas naquele dia nós não precisaremos mais de fé, porque nós o veremos face a face. Não precisaremos mais de fé na glória, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Mas Paulo fala: mas agora permanece esses três. Por que permanece esses três? Porque há necessidade. A fé. Depois ele fala a esperança. A esperança é a expectativa das coisas futuras. Qual que é a nossa esperança? Qual que é a esperança do cristão? A glória, o lar celestial. O Senhor Jesus Cristo vindo nos buscar. Nós não precisaremos de esperança quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Nós precisamos dela agora. Então ele não pode estar se referindo ao que é perfeito. Ele não pode estar se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque a fé será consumada e a esperança será complementada. E ele fala: mas o maior desses é o amor. O amor nós precisamos dele agora. Vamos precisar e vamos usar ele por toda a eternidade. Por que ele fala: mas o maior desses é o amor? Por causa disso. O versículo 13 é uma clara distinção de que no momento presente chegaria um momento que deixaria de existir o dom de profecias, o dom de língua e o dom de ciências. Iria ficar só esses três: a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor nós ainda temos e precisamos e vamos precisar até o dia do Senhor Jesus Cristo voltar. E os outros dons, que são os dons permanentes, são usados para justamente isso, para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, a fé será confirmada e a esperança será complementada. E amaremos o Senhor para sempre. Está entendendo? Esses dons, a própria palavra de Deus deixa bem claro que eles iriam cessar, como de fato cessaram. Quando João escreveu que nós não podemos acrescentar e nem tirar aquilo que está escrito, a profecia foi encerrada. Não há mais necessidade de profetas e nem de Deus conceder dom de profetas às pessoas hoje em dia. Podemos deixar isso claramente. Deus não concede mais dom de profeta nos dias de hoje. Não existe profetas nos dias de hoje. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Vá para a Bíblia. O Senhor Jesus Cristo deixa isso claramente, que nós temos que ter cuidado com os falsos profetas. Mateus capítulo 7, versículo 15, depois versículo 22 a 23. Mateus capítulo 24. Leia esses textos na sua Bíblia. Tá? Mateus capítulo 24, versículo 4 a 5. Depois versículo 11, depois versículo 23 a 27. O Senhor Jesus Cristo nos adverte para nós termos cuidado com os falsos profetas. Não vai dar para nós lermos esse texto, mas leia esse texto na sua casa. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm disfarçados como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Surgirão falsos profetas e falsos cristos, e enganarão a muitos. Depois ele fala no versículo 23 a 27, que esses falsos cristos e esses falsos profetas iriam fazer tão grandes sinais que, se possível, enganariam os escolhidos. Se possível. Não é que é possível, não. Se possível.
não engana, porque o Espírito Santo que habita no servo de Deus e que o conduz a confiar na palavra de Deus e crer na palavra de Deus e entender e compreender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o verdadeiro cristão, na direção do Espírito Santo, ele vai ser vacinado. Podemos usar essa expressão, né? Tem se falado hoje na vacina contra o coronavírus, mas ele vai ser vacinado contra, muito pior do que o coronavírus, contra esses falsos profetas, esses falsos ensinadores, esses falsos mestres que têm enchido o mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo, o verdadeiro Espírito Santo, o guiará na palavra de Deus para que ele compreenda realmente a vontade de Deus para a sua vida. E ele ficará atento. Ele não fica, fulano fez sinal, e daí que ele fez sinal? E o Senhor Jesus Cristo, é claro, eles viriam em seu nome, viriam no nome do Senhor Jesus, usando o nome do Senhor Jesus, muitas das vezes se passando até pelo próprio Senhor Jesus. Mas como assim? Não, essa ideia que a pessoa coloca, né, que ele é ele que tem a revelação de Deus, é ele que é o dono da verdade, é o grupo dele que será salvo, é o grupo dele que tem a verdade. Sai fora desse pessoal. Essa pessoa está se colocando como se ele fosse o próprio Cristo. Ele está usando o nome de Cristo, mas como se ele fosse o próprio Cristo. Não. Salvador só existe um, Jesus só existe um, mediador entre Deus e os homens é só um, o Senhor Jesus Cristo. Se você quer conhecer o Senhor Jesus Cristo, é pela Bíblia, é pela palavra de Deus, é pelas Escrituras Sagradas. Se alguém tenta levar você fora da palavra de Deus, mesmo supostamente fazendo milagres e curas e outras coisas mais, ele é um falso profeta, ele é um falso Cristo, ele é um anticristo. Foge dessa pessoa. O Espírito Santo irá conduzir-nos a nossa mente cativa à palavra de Deus, o nosso coração cativo à palavra de Deus. Um verdadeiro ensinador e um verdadeiro pregador conduzirá você a conhecer o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressurreto, assentado à destra do Pai, à destra do Deus Pai, pelas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Mesmo no Velho Testamento nós temos exortações a respeito dos falsos profetas. Por exemplo, eu quero ler esse texto, Deuteronômio capítulo 13, quando o profeta, Deus falando com a nação de Israel, quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou um prodígio, e suceder e acontecer o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, e guardareis os seus mandamentos, e ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, que vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitarem em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste nem tu nem os teus pais, a pessoa nos tempos de Israel que induzia o povo de Israel à apostasia, e é essa a ideia, e às vezes a pessoa vinha com isso, eu tive um sonho e aconteceu, e vamos e sirvamos aos outros deuses. E é interessante isso, Deus que os havia resgatado, que os havia tirado do Egito, que os havia libertado. E é interessante isso, porque o Evangelho da graça de Deus apresenta somente Cristo, o Senhor Jesus Cristo, como o único meio de salvação para o pecador. E é o Senhor Jesus Cristo que nós devemos servir, que nós devemos adorar, que nós devemos dedicar as nossas vidas, uma vez salvos por Ele. E geralmente os supostos profetas dizem que para você
a ser um salvo, você tem que ir para a igreja dele, para o grupo dele, e fazer tudo o que é ensinado lá. E muitas das vezes aquilo que é ensinado lá não é o que é ensinado na palavra de Deus para você fazer. É interessante isso. O povo de Israel, como que eles deveriam agir? Eles deveriam pegar aquela pessoa e matar aquela pessoa. Hoje nós não podemos fazer isso, claro que não. A palavra de Deus é bem clara em relação a isso. O próprio Senhor Jesus Cristo é bem claro em relação a isso. Haverá o dia que Deus vai tratar com esses falsos profetas, com esses falsos ensinadores, com esses falsos mestres. Mas a questão é que se alguém vem dizer que a obra de Cristo na cruz do Calvário não é suficiente para nos salvar, que nem tudo que está na Bíblia deve ser obedecido, que aquilo foi escrito para aqueles dias, para aquela época, que a gente tem que contextualizar, tem que atualizar, né? Que aquilo que era pecado no passado, hoje não é pecado mais. Se Deus fosse mandar ordenar escrever a sua palavra, ele mandaria escrever diferente hoje. Isso é perverso, isso é falso profeta, isso é falso ensinador. A gente tem que nem conversar com essas pessoas, cortar a comunhão com elas totalmente. São falsos profetas, são falsos ensinadores, são falsos mestres. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu no meu lugar e no seu lugar na cruz do Calvário, ele merece toda a nossa adoração, toda a nossa dedicação, todo o nosso serviço, todo o nosso amor. Porque ele tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 e 21, a gente tem uma outra orientação a respeito disso. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 e 21. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Na primeira, é as pessoas que falam e às vezes acontece. Mas qual que é o objetivo? Nos apartar do Senhor. Nos tirar da vontade do Senhor estabelecida, revelada na sua palavra. Naquele tempo era a lei de Moisés ensinada ao povo de Israel. Hoje é as verdades do Novo Testamento. Mas o princípio aqui é o mesmo. A pessoa fala, supostamente está usando o nome do Senhor, fala, e a tal profecia não acontece, não se cumpre. O que é? É um falso profeta. Vários falsos profetas têm sido levantados. Tem marcado, por exemplo, a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu poderia citar aqui vários nomes, eu não vou citar, mas houve uma falsa profetisa aí que falou que o Senhor Jesus Cristo iria voltar num sábado, me parece de 2013, 2014, 2015. Ano passado teve um falso profeta que falou que o Senhor Jesus Cristo voltaria em maio. Alguém já profetizou que o Senhor Jesus Cristo voltaria esse ano. E é falso profeta, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Então é falso profeta, essas pessoas são falsos profetas. E infelizmente tem pessoas seguindo eles ainda. Não falou, e a palavra de Deus está dizendo, não tenhais temor dele. São falsos profetas. E existe um monte de falsos profetas. Você poderia dar aqui uma lista de falsos profetas e mostrar por que são falsos profetas. Mas talvez a gente faça isso uma outra hora. Eu não tenho medo deles. Eu não tenho medo deles. E tem uns que gostam ainda de amaldiçoar os outros, né? Até quando Marcelo Rezende adquiriu câncer e veio a falecer, um desses falsos profetas chegou a se gabar dizendo que ele tinha falecido porque ele tinha amaldiçoado ele. Bobeira, besteira isso. Quem é ele? Besteira isso. É falso profeta. O servo e a serva de Deus, que realmente tem um compromisso com Deus, irá servir ao Senhor baseado naquilo que está na palavra de Deus. É chamado de dons fundamentais por causa desse texto aqui, Efésios capítulo 2, versículo 18 a 20. Porque por ele, pelo Senhor Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados
sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, a ideia aqui é de uma grande construção. O Senhor Jesus Cristo é aquela pedra angular, aquela pedra que está no centro, E as outras pedras, né, que no caso é as verdades, é as doutrinas do Novo Testamento relacionadas à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, aquelas pedras que estão conectadas, estão ligadas ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que eles são chamados de dons fundamentais, porque eles foram usados por Deus para lançar esse fundamento sólido, onde a nossa fé é edificada, onde a nossa esperança é fortalecida e onde o nosso amor pelo Senhor Jesus Cristo, a cada dia, pela leitura, pela meditação, pelo aprendizado da palavra de Deus, é edificado. Por isso que fala, né, esses três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é amor, porque o amor vai ficar para sempre. Quando nós estivermos com o Senhor Jesus Cristo, nós já o amamos, mas o amaremos para toda a eternidade. Mas na eternidade não precisaremos nem da fé nem da esperança, mas até lá é necessário que a nossa fé continue sendo fortalecida e que a nossa esperança continue sendo fortalecida. E isso será feito pelos dons permanentes. Os dons fundamentais foram usados para lançar os fundamentos. Por isso que ele diz, né? Cessarão as profecias, a ciência e as línguas. A língua está relacionada aos dons de sinais. Mas a gente vai falar isso no próximo estudo, se Deus assim permitir. Se você tiver dúvidas, por favor, à medida do possível, a gente vai ajudar você a compreender. Mas hoje não existe mais profetas. Toda pessoa que se auto-intitula profeta nos dias de hoje é um falso profeta. Mas 1 Coríntios 14 vai falar do que profetiza. Ali está no contexto de uma igreja local, onde aqueles dons naqueles dias estavam sendo exercidos. Aquele princípio ensinado para os profetas deve ser aplicado hoje aos pregadores e ensinadores da palavra de Deus. Hoje o pregador, o ensinador da palavra de Deus, ele substitui o ministério dos profetas, mas isso é para outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida e até a próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Tchau, tchau.